Os postulados são verdadeiras ou falsas observações de uma certa realidade e constituem a ideia maior da contabilidade, conhecida como pilares da contabilidade por ser a base da teoria contábil, sendo a principal fonte para a estruturação da atual contabilidade, sendo os principais o da entidade e da continuidade. O diretor Marco da empresa ABC adquiriu um veículo para usar em deslocamento a serviço da empresa. O mesmo queria registrar o veículo em seu nome, assim interferindo no postulado da entidade, onde não se pode registrar em seu nome o patrimônio da empresa. O postulado da entidade estabelece o patrimônio como sendo objeto da contabilidade e afirma a necessidade de diferenciação do patrimônio próprio com o patrimônio da entidade jurídica, com ou sem fins lucrativos. É imprescindível distinguir corretamente a pessoa física da pessoa jurídica. A empresa XYZ abre para funcionar apenas nos 3 meses de verão. A empresa está definindo sua continuidade, no caso, 3 meses. Logo, somente haverá contabilidade nesse período. Assim que a empresa é fechada, encerra-se a contabilidade e sua continuidade. O postulado da continuidade prevê que o processo contábil deve ser avaliado e desenvolvido, supondo que a entidade nunca será extinta. Os ativos dessa empresa serão avaliados pelo seu potencial em gerar futuros lucros. A contabilidade da sociedade cuja existência encontra-se ameaçada deve evidenciar tal fato e assim apresentar nas demonstrações contábeis as devidas informações. Os princípios de contabilidade são as normas gerais delimitadoras da aplicação da ciência contábil. Se não existissem, cada entidade poderia adotar forma própria de registrar os fatos contábeis, tornando impossível a correta mensuração da riqueza patrimonial, necessária à defesa dos interesses da coletividade, dos particulares e dos próprios sócios e acionistas. O Sr. Maicon, diretor da empresa ABC, pede para a contabilidade da empresa lançar as despesas de sua residência juntamente com as da empresa. Assim, a contabilidade não poderá fazer de tal forma que conflita no princípio da entidade, onde não se mistura patrimônio particular com o patrimônio da empresa. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa recepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários. Princípio da continuidade. Para explicar esse princípio, temos a seguinte situação. Alguns empreendedores decidem abrir uma empresa. Como todo profissional de sucesso, essa abertura deve visar a continuidade da empresa a longo prazo e o aumento da sua receita. Pode-se dizer que o princípio da continuidade é um dos princípios mais importantes. Ele nos mostra que toda entidade precisa pensar no futuro, ou seja, não na extinção, mas sim na continuidade da mesma. O princípio da oportunidade exige a apreensão, o registro e o relato de todas as variações sofridas pelo patrimônio da entidade, no momento em que elas ocorrerem, e de forma completa, sem deixar nada de fora. Por exemplo, num escritório contábil, o departamento de RH deve fazer todos os lançamentos das provisões para férias e 13º salários, mês a mês, mesmo que trate-se de uma despesa futura. Princípio do registro. Para tal assunto, podemos exemplificar assim. O Sr. Jubel, contador, deve registrar os fatos contábeis de encerramento da empresa JCR Assessoria Contábil, na data de sua ocorrência, de maneira íntegra e tempestiva, para que seus usuários, com base nessas informações, também registrem esses fatos em suas empresas. Esse princípio determina que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores.
Ocorre-se uma venda a prazo em janeiro para receber em março. Embora não recebida, esta venda é receita do mês de janeiro, mês em que ocorreu o fato gerador, ou seja, a venda. O princípio da competência consiste no fato que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração de resultados da empresa no período em que ocorreu. Aluguel do mês de agosto, que será pago somente em setembro. Deve ser contabilizado como despesa do mês de agosto, mês que ocorreu o fato gerador. Dívidas trabalhistas. A empresa Alfa Limitada prevê pagar uma ação entre R$ 2.600 a R$ 6.500. Então, registra na contabilidade o valor maior, mesmo existindo a chance de ser pago o valor menor. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para o do passivo. Convenções contábeis foram criadas com base na grande margem de liberdade que os princípios contábeis dão aos contadores no registro das operações. As convenções são mais objetivas e indicam a conduta adequada que o profissional da contabilidade deve exercer. Todavia, que o profissional de contabilidade estiver mais de um valor para atribuir a um bem, ele deverá atribuir o valor do documento original, ou através de avaliação ou laudo pericial. Refere-se ao sentido de neutralidade que se deve atribuir à contabilidade nos registros dos fatos que envolvem a gestão do patrimônio das entidades. O profissional contábil deve escolher entre vários procedimentos o mais adequado para descrever o evento contábil. Ele deve procurar exercer a contabilidade sempre de forma objetiva, não se deixar levar por sentimentos, expectativa de administradores ou qualquer pessoa que venha influenciar no seu trabalho. Os registros devem estar baseados, sempre que possível, em documentos que comprovem a ocorrência. O termo materialidade na contabilidade está associado à relevância. Por exemplo, eu não preciso contabilizar cada folha A4 que minha empresa utilizar. Isto é materialmente irrelevante. Ao invés disso, posso contabilizar ao final do exercício o valor total gasto com as folhas e os demais materiais do expediente. Sendo assim, a Convenção da Materialidade nos ensina que para todo registro que o contador precisar fazer, primeiro ele deve analisar se tal fato não o leva a desperdício de tempo e dinheiro, ou seja, ele deve analisar o custo-benefício da informação que será gerada. Para entender a Convenção da Consistência, temos o seguinte exemplo. Se tal empresa adota a média ponderada móvel para o controle do estoque, nos exercícios subsequentes ela deve permanecer no mesmo método. Se a empresa realmente precisar trocá-lo, isso deve ser explicado e registrado nas notas explicativas de sua demonstração contábil. A Convenção de Consistência nos diz que a contabilidade deve atender a um mesmo princípio geral. Ela não deve ser mudada com frequência, justamente para que a comparação das demonstrações contábeis ao longo dos anos não seja prejudicada. Para exemplificar a convenção do conservadorismo, temos a seguinte situação. O contador está fazendo uma estimativa de ganho para a expansão de uma empresa. Se na hora de definir o valor dos custos dessa operação ele ficar em dúvida entre dois valores, este princípio diz que ele deverá adotar o maior valor. Se a dúvida fosse na questão da lucratividade, o mesmo deveria adotar o menor valor. Esta convenção nos ensina que o contador deve ser sempre cauteloso, ou seja, ele deve ter uma conduta mais conservadora em relação aos resultados que serão entregues e apresentados, evitando que projeções distorcidas sobre a demonstração sejam feitas por seus usuários. Isso é tudo, pessoal. Created using Powtoon.